Por dentro da questão. Boa tarde, gostaria de agradecer a presença do Oraldo Paiva e da Magda, que estão aqui hoje para conversar conosco sobre esta data, dia 1º de abril, em que se marcam os 64 anos do golpe cívico-militar no Brasil. Por favor, podem se apresentar? Bom, eu sou o Oraldo Paiva, né, como você já disse, sou metalúrgico aposentado, doutorado, associado, e hoje fui um dos fundadores e sou um dos coordenadores da COVET, que é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do Movimento Sindical em Minas Gerais, e sou membro da Comissão Independente do Memorial Ocupado, né? Então, essa é a minha apresentação. Eu sou Magda de Almeida Neves, fui professora da UFMG e da PUC, mas já estou aposentada. Fui uma das fundadoras do Movimento Feminino pela Anistia, aqui em Minas Gerais. Hoje sou do coletivo Pontos de Luta. Então, contem para a gente um pouquinho, né? Como que foi o processo do regime em Belo Horizonte, ou onde vocês residiam na época, e a importância da gente não esquecer o que foi o golpe de 64 no Brasil. Então, posso começar? Então, eu acho o seguinte, olha, essa é uma data que nós, do movimento sindical e do movimento sociais de modo geral, nunca deixamos esquecer. Por quê? Porque nós entendemos que esse foi um período muito triste da nossa história, né? Foi um golpe militar que, como consequência, retirou muito direito dos trabalhadores e atacou diretamente o direito de organização dos trabalhadores e da população. Essa data é uma data muito importante. Muito importante por quê? Porque o status quo aí, ele tenta a todo instante apagar, deixar isso aqui como uma coisa que aconteceu, que ficou aí na história, mas que ninguém se lembra mais. No entanto, principalmente nos últimos tempos, tem surgido muitas narrativas e até questionamento se houve um golpe, se o golpe de fato desembocou na ditadura, né? O próprio governador de estado disse que ditadura é um ponto de vista, que ele não acha que teve ditadura. Então, para a gente resgatar esse período, nós que sofremos, que fomos perseguidos e que lutamos desde o início da ditadura contra ela, é fundamental essa data, e é fundamental ela como parte de uma luta que não acabou ainda. A luta, para encerrar, a luta que está em curso, e ela é necessária e vai continuar, é preciso continuar, né? A ocupação do espaço, por exemplo, do antigo DOPS, ela é uma luta muito importante nesse marco, não deixar se apagar a história para que as coisas não voltem a acontecer. Bom, então, eu também penso assim, quer dizer, essa data é uma data que nunca pode ser esquecida. Foi um momento terrível da história do Brasil, essa ditadura cívico-militar. Eu sou da geração dos anos 60 e dos anos 70, né? Fiz parte dos estudantes que foram para a rua contra a ditadura,
com várias passeatas, várias manifestações, né? E a partir daí uma luta intensa contra a ditadura que ocorreu nas universidades, né? E eu acho que isso foi um momento assim de muita tristeza para a história do Brasil. Muitos companheiros nossos foram presos, foram mortos, foram torturados, né? E uma ditadura que não respeitou em nenhum momento os direitos humanos, os direitos sociais, instituiu vários atos institucionais, entre eles o ato institucional número 5, de 1968, que fechou o Congresso e tirou vários direitos. Sabemos muito bem que essa ditadura, ela durou 21 anos, né? E não podemos esquecer jamais, nem deixar que a nossa democracia conquistada, com tantas vidas que foram mortas, presas, torturadas, etc., ela se perca. E aí, assim, direcionando um pouco, né? Qual que é o trabalho desse memorial, né? Você falou um pouco dele, Oraldo, foi a ocupação do prédio do antigo DOPS e qual que é o impasse hoje com o governo do estado de Minas Gerais? Então, ali é o exemplo concreto da luta em defesa da memória, da verdade e da justiça. Por quê? Porque aquele prédio ali abrigou, desde o seu início, órgãos de repressão do Estado. E durante a ditadura, ele foi um dos principais centros de tortura, principal do Estado e um dos principais centros de tortura do país. Então, a classe dominante, e principalmente a extrema-direita, ela não quer que isso seja lembrado, entende? Então, aquela ocupação, ela é um passo muito importante na luta por uma justiça de transição, que no nosso país não houve. Tanto é que os torturadores, os ditadores, ninguém foi condenado. Inclusive, tem homenageado com nome de ruas, nome de prédio, nome de. Né? Então, é preciso inverter isso. E à medida que a sociedade vai avançando, essas coisas ficam impossíveis de se contrapor. Então, o melhor é apagar. E principalmente nesse momento, onde, como eu disse, a extrema-direita vem construindo toda uma narrativa de que a ditadura, ou durante a ditadura e o golpe militar, foi bom para a população, entende? E que as pessoas viviam, não só os trabalhadores, e viviam bem. Isso não é verdade. Por quê? Porque quem sofreu, além dos estudantes que foram massacrados, tá? Quem sofreu na pele foram os trabalhadores, que lutaram desde o início. E em colaboração com as empresas. Por isso que mudou, nos últimos tempos, mudou a caracterização da ditadura. Não é mais uma ditadura militar, é uma ditadura cívico-militar. Porque nós estamos descobrindo agora, inclusive, a colaboração de empresas, das principais empresas do Estado, colaboraram, financiaram a ditadura. Entende? Então, aquele espaço, preservar aquele espaço como um sítio de memória, um sítio histórico, ele é determinante para que a gente avance no sentido de não deixar que se esqueça daqueles fatos, de não deixar que a narrativa da extrema-direita prevaleça. Então, é determinante, não só isso, mas fazer o que nós estamos fazendo desde a ocupação.
né? Ou seja, envolvendo a população, envolvendo os estudantes, visitas, tá? Entende? Isso é muito importante e por isso que a gente segue naquela luta até tomar de conta de vez a, não só mas a gestão daquele processo, mas a administração dele, tá? Entende? Magda, você também gostaria de falar sobre a importância do Sim, memorial? claro. Eu acho que o Oraldo já falou coisas muito importantes. Quer dizer, essa sede do DOPS, né, que foi um lugar de muita tortura, né, no período da ditadura cívico-militar, como ele lembrou bem, né, uma união, uma aliança entre empresários, grandes empresas e militares no Brasil. Ela é um lugar histórico, é um lugar que não pode cair no esquecimento. Essa ocupação, né, feita pela juventude, eu aqui parabenizo, né, os jovens que estão lá lutando por tornar aquele centro um centro de memória de direitos humanos, em contraposição àquele outro momento, que foi um momento contra os direitos humanos, que o momento de tortura, né, de prisão. Então, eu acho que isso é de vital importância. É, por outro lado, um lugar que deve ficar permanentemente como uma lembrança, uma memória daquele momento histórico no Brasil, que foi a ditadura. E, para isso, ele tem que se tornar realmente um centro de memória. Nós sabemos que o governador Zema, da ultradireita, né, em Minas Gerais, que não faz nada por Minas, só destrói Minas Gerais, ele não quer de maneira nenhuma, junto com outras autoridades e outras instituições, não quer de maneira nenhuma que ali se torne um centro de memória, porque vai reavivar aquele momento, né, da nossa história, que foi um momento da ditadura. Por isso que nós fundamos o Movimento Feminino pela Anistia. Foi justamente nessa luta que as mulheres se colocaram, a luta pelos direitos, né, humanos, a luta contra as ditaduras, e muitas mulheres no Brasil, mães, irmãs, esposas de presos políticos e outras companheiras, se uniram na luta pela anistia. Infelizmente, a lei da anistia, que foi promulgada pelo Congresso, não foi a lei que nós queríamos. Foi a lei que, naquele momento, perdoou tanto os torturadores como os torturados. Nós temos que fazer essa mudança, nós temos que fazer essa reparação. Isso é fundamental para que a democracia no Brasil se fortaleça. E aí, pegando um gancho, né? Sabemos que o Brasil na América do Sul, onde tiveram várias ditaduras muito próximas em termos de tempo, né? O Brasil foi a primeira, mas teve Argentina, Chile, Uruguai. Somente o Brasil não fez esse enfrentamento aos torturadores e aos responsáveis, né? Então, como que é essa questão, e dentro do movimento hoje, qual que é a principal articulação que tem sido feita para que esses torturadores, ainda que muitos já tenham inclusive partido, sejam responsabilizados? Então, Olha, eu acho o seguinte, desculpe, Oraldo, não, pode eu falar. acho que a gente tem que continuar nessa luta permanente, né? Primeiro porque tem muitos arquivos que ainda não foram abertos. A Comissão da Verdade prestou um serviço enorme, né? Foi uma grande contribuição, buscou aqueles que estavam invisíveis, aqueles que tinham sido esquecidos e que lutaram fortemente contra a ditadura, né? Então, eu acho que o papel da Comissão da Verdade, né, nesse ponto foi fundamental, mas nós temos que dar ainda mais um passo, e eu acho que o Oraldo vai concordar comigo perfeitamente. Esse passo é justamente para penalizar
condenar aqueles que estiveram à frente desse movimento ditatorial e que tanto mal causou o Brasil na perseguição de jovens que doaram suas vidas numa causa importantíssima, que foi justamente a luta contra a ditadura. Então, perfeitamente, é isso o que a Magda disse. Mas eu acho que é importante ver o seguinte: no geral, é isso que ela falou. Agora, nós temos que ver, porque, de fato, os movimentos sociais, em especial o movimento sindical, ele tem uma dívida com a sociedade brasileira. Ele tem uma dívida com a história. Porque, ao mesmo tempo que ele puxou, ele foi mais atingido pela ditadura, foi mais atacado e puxou a luta pela derrubada da ditadura, ele não foi capaz de seguir avançando do ponto de vista de conquistando as liberdades democráticas. Porque hoje, olha só, hoje nós vivemos uma democracia, entre aspas, mas se for ver na prática, para os trabalhadores e para os pobres, essa democracia não existe. Você quer ver? Dentro das fábricas não tem democracia. Na periferia não tem democracia. A repressão na periferia é a mesma repressão que a gente sofria lá na década de 70, 60, 70. É a mesma. Só que hoje já é mais dirigido para os pobres e pretos, né? Então, veja só, por exemplo, teve a greve agora da saúde, greve da saúde, aí, pelo governo não cumprir com o acordo que eles fizeram anteriormente, e que entraram em greve e que a Justiça do Trabalho, mandou todo mundo voltar a trabalhar. Então, percebe como que está cheio de entulhos da ditadura, método da ditadura dentro das instituições? Justamente porque não conseguimos construir a justiça de transição. A luta por liberdades democráticas é uma luta permanente, principalmente nós, eu, Magda e outros companheiros que queremos mudar a sociedade, queremos uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, né? Então, a luta pela liberdade democrática ela é permanente, ela vai ter que ser construída. E eu acho que isso que nós estamos fazendo. Quando nós criamos a COVET, nós pensamos justamente nessa questão, de começar a saldar um pouco dessa dívida que nós sentimos que temos com a sociedade, de avançar do ponto de vista de responsabilizar as empresas que colaboraram com a ditadura. E hoje, as duras penas, nós recebemos recurso de lugar nenhum. As duras penas, nós estamos conseguindo já inquérito em 3, 4 empresas aqui no Estado. É o Estado que mais tem empresa sendo investigada é aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos construindo por quê? Porque essas empresas precisam ser responsabilizadas. Aqui em Minas, por exemplo, já há algum tempo, vem se criando um movimento para mudar o nome de ruas que tem nome de torturadores, né? Haja visto, o símbolo disso foi aquele viaduto Castelo Branco, que hoje é Dona Helena Greco. Então, essa luta que nós temos que compreender. O memorial entra também nessa luta, percebe? Então, que a gente vai construindo, vai avançando. Para mim,
com todas as críticas que se teve, é, conseguir os atestados de óbito, o Estado reconhecendo que aquelas pessoas morreram pela violência do Estado, isso, do ponto de vista da conquista, da luta contra o apagamento, porque essas pessoas eram invisibilizadas. Ninguém sabia, não sabia se morria, sabia, né? A família sabia que morria porque não vê mais as pessoas. Mas do ponto de vista social, essas pessoas. Então, conquistar isso, para mim, foi um passo importante. Percebe? Então, por que eu estou falando isso? Porque cada ato que a gente vai construindo, a gente tem que construir nesse sentido, que vai avançando para que a gente possa, de fato, resgatar a verdade, a justiça e a memória. A memória para que ninguém não se esqueça disso, para que nunca mais isso se repita. Né? E isso está na mão, primeiramente, do movimento social, do movimento, principalmente no movimento sindical, e da sociedade, de nós, das pessoas, inclusive, que passaram por isso, sofreram, como a Magda e outros. Né? Bom, então, é essa luta que está em curso. O nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de, né, pedir que vocês fizessem aí as suas considerações finais com relação a essa temática e a essa data tão importante, né, para que o povo brasileiro não se esqueça do que significa um regime, um golpe, um regime cívico-militar para a população. E que a gente, né, lembre que os empresários, muitas vezes fica essa ideia de que não havia corrupção no governo da ditadura, que não havia corrupção entre os empresários na época da ditadura, e sabemos hoje, por tudo aquilo que a Comissão da Verdade traz à tona, que era muita corrupção, mas não tinha os meios e os mecanismos para fazer a denúncia dessas questões. Isso que você está dizendo, se me permite uma coisa, isso que você está dizendo, as empreiteiras, que no processo da Lava Jato apareceu um monte de corrupção, as empreiteiras começou lá atrás, na ditadura. A corrupção das empreiteiras começou lá. Ponte Rio-Niterói, a Rio-Niterói, a Transamazônica. Isso, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, ela consumiu todo o recurso da época do INAMPS, que era o INSS, hoje, da Previdência. Consumiram. Eu acho, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade aí de vocês darem esse espaço para a gente falar. Né? A gente sabe que é um programa de rádio e que não tem muito tempo, mas aos poucos, com programa tipo esse, com discussões tipo essas, você vai incitando também a população a questionar. Então, primeiro, o sindicato está de parabéns por abrir esse espaço. Eu fico muito feliz de ser convidado, muito honrado, né? Eu tenho uma relação com o Cine-Rede histórica, né? Mas só tenho que agradecer o fato da gente estar aqui e conversando com vocês e sabendo que isso vai ser reproduzido para toda a sociedade. Gente, eu não sei se vocês estão me escutando. Agora estou. Porque parece que eu saí aqui do ar. Estão escutando? Então, eu também queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando, né, deste momento histórico do Brasil, para não esquecer jamais o que foi a ditadura cívico-militar no Brasil e continuar a nossa luta sempre por uma democracia mais consolidada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E aí, assim, só para a gente poder fechar, vocês poderiam dar uma dica de um filme que trate sobre o processo para os ouvintes que quiserem saber um pouco mais? Filme, livro, enfim.
Tem vários. Esse mês, lá no Memorial, toda semana nós apresentamos. Então, tem vários ali filmes, documentários, que são muito interessantes, né? Agora, tem vários outros livros. Tem Ditadura Nunca Mais, tem, enfim, tem vários outros livros lá que é possível ser indicativo para que as pessoas possam se informar sobre. Magda? Sim, é uma oportunidade, acho que é muito importante todos esses filmes e documentários que apareceram lá no Memorial. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, gente, a disponibilidade de vocês.